um pequeno trecho que sintetiza a ideia desse podcast, né? Uma comunicação informal em saúde aproxima o público e os pacientes e facilita a compreensão. Falar de forma simples reduz barreiras. E o resultado disso é a informação mais acessível e o maior engajamento. E se tratando de saúde, um maior estímulo ao autocuidado. Eu sempre gostei dessa coisa de... Eu até brinco dizendo que se eu não fosse médico, eu ia ser locutor de rádio. Eu tinha interesse, eu tinha vontade de ser locutor de rádio. Eu queria ter um programa de tradução simultânea. Não tenho dúvida, tem Eu talento. gostaria de ter isso. Eu sempre me divirto, eu me distraio quando eu sou chamado para participar de programa de rádio ou para participar de podcast de algumas clínicas e tal. Então, eu diria que eu estou num ambiente que me agrada. E me agrada falar dessa forma informal, né? Dessa maneira informal. Eu não sei como são vocês no consultório, mas eu no consultório eu sou completamente natural. Eu não crio um personagem e começo a falar de maneira impostada e chamar senhor fulano ou senhora fulana, por gentileza. Eu uso minha gíria quando deve, falo da forma mais natural possível. E a ideia desse podcast e com esse nome, né, é assim que a gente fala, é a gente falar aqui sobre saúde, que é um tema que a gente domina, dentro de nossas áreas a gente domina, né? E tentar se aproximar, não vou nem dizer se apresentar para quem não conhece, mas até validar para os pacientes que já acompanham com a gente essas informações, né? Que às vezes o paciente não tem essa oportunidade de ouvir você falando sobre outro assunto, ou ter um tempo longo de conversa sobre um tema só, ou discutindo com outro colega e tal. Essa foi o meu pensamento quando a gente resolveu criar esse podcast, né? Minha prática também é tirar essa distância entre a linguagem, o mediquês ali e o que o paciente entende. Então, é falar uma linguagem muito clara e tranquila. E assim que a gente fala, cada um aqui na sua especialidade, a ideia é essa, é trazer todos esses assuntos que interessam a todo mundo e cada vez mais está acessível a todo mundo, numa linguagem super Agora, Bruna, clara, você sabe disponível, né? Você sabe que ela é a estrela daqui, né? De Porque, jeito nenhum. porque enquanto eu praticamente não uso o Instagram, eu uso muito pouco. Mas Bruna tem, sei lá, Jorge, você Bruna tem tá números. meio ofuscante daqui. Mas aí é a minha careca, né? Mas o ofuscante é por causa da minha careca que brilha. Bruna tem os quase 5 dígitos de seguidores. Oh, Jesus! Meira já teve aqui, inclusive já gravou outros podcasts, né? Eu gravei um na sua companhia aí, foi top. É bom pra quebrar um pouquinho o gelo e eu não ficar tão travado. Não é um ambiente que me deixa muito à vontade, eu não tenho tanta, assim, fluência no falar em público, mas a gente adquire essa conversação aí no dia a dia com os pacientes. É importante essa tradução aí no popular, né, digamos assim, porque torna acessível o conteúdo para a maioria das pessoas. Se a gente for olhar historicamente, né, a religião quebrou esse paradigma, né? Antigamente era as missas rezadas em latim, porque não era para as pessoas entenderem, era para ficar concentrada a sabedoria na mão de poucos, né? O direito é assim, se a gente for ler peça jurídica, fica todo mundo viajando, ninguém não entende, né? entende. O objetivo é não entender, é tornar acessível a poucos. E isso que a gente está fazendo é quebrando também alguns paradigmas na parte da medicina e tornando acessível, palatável às pessoas leigas, né? Que é de quem mais tem interesse no cuidado da saúde, né? O nosso objetivo é... Não é o habitual você ter realmente um programa que você tenha médico falando de maneira informal. Primeiro porque a maioria das vezes existe aquela coisa deixa eu manter aqui a minha postura do cara que entende das coisas, né? E me incomoda um pouco também aquela coisa da apresentação. Você vê que a gente nem se apresentou, né? A propósito, eu sou Jorge Luiz, eu sou médico urologista e em geral vem somado a isso uma porrada de coisa, né? Que tende a se agregar nisso aí. Não é o caso, tá? Mas eu vou citar coisas que eu não gosto na apresentação. Jorge, mas você é Jorge Luiz ou Jorge Ramos, hein? Eu sou Jorge Luiz Ramos. Inclusive tem lugares que às vezes a pessoa vai marcar a consulta e não encontra Jorge Ramos, porque lá consta como Jorge Luiz. Né? Ou Jorge de Valéria. Outra opção. No carimbo eu boto Jorge Luiz Ramos, né? Mas tem clínica que realmente me chama de Jorge Luiz, tem outros que me chamam de Jorge Ramos. Os colegas, praticamente todos me chamam de Jorge Ramos, né? Então, e o interessante é que Jorge Ramos a maioria das pessoas pensa que Jorge Ramos é um senhor, né? Talvez vocês não tenham essa sensação, porque vocês já me conheciam antes. Mas não é incomum chegar um paciente para mim, olhar e dizer assim,
é o senhor que é Jorge Ramos? Eu falei, eu pensei que fosse um senhor mais velho. Eu falei, não, é um nome, é pesado, né? É um nome pesado. Jorge é um nome pesado, né? Eu vou passar a palavra pra Carol, mas depois eu tenho uma história pra contar sobre essa coisa do nome. E Carol já tinha feito podcast? Nunca. E tem o pavor de entrevista, tem o pavor de tudo isso, tem o pavor de microfone. Tinha, Ou então eu vou- Carol, Então, assim, tinha. mas aqui eu tô me sentindo super à vontade com amigos e é uma conversa informal. Se ela falasse mais uma coisa dessa, eu ia pedir desculpa por ter convidado. Eu ia pedir Mas desculpa. é isso. Mas eu sou Carol, Caroline, mas entre amigos, Carol. E eu sou ginecologista, sou esposa de Diogo, mãe de João e Ive, mãe-drasta de Liz, de 12 anos. E sou bicampeã Norte-Nordeste de pesca. Também. Olha aí, tá vendo? você não Eu sabia? não sabia desse detalhe. Também não. E talvez seus pacientes também não soubessem disso, né? Pois é, então é para dizer que a gente é gente como a gente, que a gente tá aqui para conversar bacana. de igual para igual. É isso aí. Eu sou campeão Norte-Nordeste também, de Nokia Cobrinha, você lembra? Eu ganhei em 2006. É verdade, eu tenho esse título, ninguém acredita, mas eu tenho esse título. Eu fui campeão em 2006 de Nokia Cobrinha. Mas não existe mais o Nokia Cobrinha, então meu Não. título ficou só na Perdi. lembrança. A gente tá brincando dessa forma porque para você falar de saúde, você não precisa falar de uma maneira sisuda, de uma maneira séria, né? Porque eu me lembro que eu vi uma citação, um momento, e o cara perguntava, ele foi até inclusive num podcast, não tinha nada a ver com saúde, mas ele perguntava o contrário, o que é o contrário de divertido, ou melhor, o que é o contrário de sério, né? A tendência das pessoas tendia a dizer que o contrário de sério era o engraçado, o divertido. Na verdade, o contrário de sério, num contexto de você tratar de um tema como saúde, o contrário de sério seria o desleixado, né? Você pode tratar a coisa de uma maneira séria, ou seja, de uma forma não desleixada, mas fazer de maneira divertida. E o contrário de divertido seria chato. Então você não pode ser chato e desleixado, mas você pode ser sério e descontraído, né? É o pensamento esse é o princípio da... Gostou, Mira? Gostei, Esse bicho. é o E isso é princípio. difícil. Na verdade, essa é a mágica da medicina. Você Isso é uma ter mágica. essa sensibilidade de não ficar tão desleixado, como você disse, usando essa palavra, mas no sentido de que o paciente não perceba a seriedade do cuidado que ele precisa ter à saúde. Uhum. Porque muitas vezes o paciente chega a gente, às vezes encaminhado por um parente, encaminhado um filho levando um pai, e às vezes ele mesmo não quer estar ali. Ele tem aquela fase da negação também da doença, né? E para a gente fazer o paciente entender que ele tem um problema, que ele precisa do tratamento, que ele precisa aderir ao tratamento e muitas vezes à cirurgia, se a gente perde o tom, às vezes o paciente não encara com seriedade e Concordo. não toma medicação ou não faz a cirurgia que você indica. Então, assim, realmente é o equilíbrio entre Mas também não ser um tão e outro. pomposo que o paciente não tem acesso. A gente precisa também, né? O detalhe, Ser acessível. eu acho que o grande limite ali é o cara saber onde é o ponto que ele consegue ser acolhedor, né? E você pode ser acolhedor de maneira, digamos assim, carinhosa, né? Já que, né? Mas se você tratar de maneira jocosa, aí realmente, meu amigo, você não tem quem você consiga tratar. A especialidade da gente tem muito isso, né? Uhum. A gente está entrando agora no mês de novembro, e no futuro próximo a gente vai falar só sobre o mês de novembro, mas eu recebo piada o mês todo. Todos os dias eu recebo 5 piadas, né? E tem gente que se constrange em ir para o consultório porque talvez ache que vai ser motivo de piada, né? Uhum. Isso às vezes é um desserviço que se presta. Eu me lembro uma vez que tinha um senhorzinho de uns 80 e poucos anos esperando com o filho, e aí tinha um outro paciente esperando, que era até paciente antigo meu. Esse cara fez tanta brincadeira, rapaz, tanta brincadeira na recepção, que quando ele entrou, eu falei a ele, rapaz, aquele senhor ali, eu acho que o filho já tinha conversado comigo, que ele não estava aceitando bem a ideia de vir para cá. Quando acabou a consulta, né, desse rapaz que era o brincalhão, digamos assim, olhei para fora, o velhinho tinha ido embora. Aí o filho veio me dizer que o pai não ia ficar, disse que não estava pronto para essas conversas tolas, a expressão foi essa, eu até digo a Gabriel essa palavra, e ele foi embora, né? Voltou mais ou menos uns 6 meses depois, tinha diagnóstico de câncer e câncer avançado, né? Então, por conta de você não ter o limite do que é o divertido, do que é a brincadeira e do que é o ser acolhedor, se perdeu nisso aí, né? Eu não sei se sua especialidade tem alguma coisa relacionada a isso. O pessoal, na verdade, assim, eu sou
Bruna Quaranta, hematologista, né? E na hemato existe um certo receio de você ir ao hematologista. Eu até fiz um post recente de um paciente que eu atendi online, ele é de Itabaiana, e ele disse assim, já tem uns 2 anos que me encaminharam para o hemato, mas eu não fui porque, quando falou, tem que ir para o hematologista, achei que eu já Você acha estava... que por quê? A expressão dele foi, eu já achei que estava com a vela na mão. Tem muito essa crença de que o hematologista, por estar ligado à leucemia, existe né, sempre um peso de ir ao hematologista. Quando você sabe o que é o hematologista, porque uma boa parte não sabe. Então, o papel né, das redes sociais também vem para divulgar as especialidades e o que cada especialidade faz, né? Nessa proposta de linguagem extremamente acessível. Então, meus vídeos normalmente têm uma linguagem mais acessível. Então, é uma coisa a se quebrar, é isso. Puxando de uma coisa que você falou aí, e esse é o ensejo aí maior do podcast, que é trazer essa linguagem mais clara, assim que a gente fala de maneira simples, acessível, direta. Vejo muitos pacientes chegarem no consultório e dizer assim, doutor, eu passei com especialidade e tal, e ele passou esse remédio, tá? E por que ele passou esse remédio? Doutor, eu não sei. Mas o que a senhora tem, assim? O que deu o exame, né? Qual é o diagnóstico? Doutor, eu não sei. Então, falta muito essa comunicação de você sentar e explicar numa linguagem não para o médico, mas sim para o paciente. Então, acredito que aqui a gente vai trazer muito isso, assim, de trazer uma linguagem direta para o paciente, clara, para que não deixe margem para dúvida. E, principalmente, uma coisa que eu esclareço muito nas consultas é você tem que ter a informação do que você tem. Então, como é que você tem uma doença e não sabe o que é a sua doença? Quem tem diabetes tem que saber tudo sobre o diabetes. Você tem que ser, eu brinco com os pacientes, você tem que ser quase uma nutricionista. Você tem que saber tudo, porque impacta diretamente na sua doença. Então, trazer essa claridade sobre os assuntos e não simplesmente toma um remédio porque... E mandaram. Aí entra no que a gente estava conversando antes, no tempo de consulta. Você não consegue explicar o que é a diabetes para um paciente em 15 minutos. Um paciente que não sabe nem o que é carboidrato. Carol, você como ginecologista, provavelmente você tem muito assim como nós dois que somos urologistas, né? Você tem muito essa coisa, às vezes, do paciente que chega aí receoso, às vezes até meio escabriado, né? Principalmente até a primeira consulta com o ginecologista, adolescente, né? Eu tenho muito adolescente que vem com medo. E às vezes elas procuram alguém que seja mais jovem, porque acho que elas se identificam um pouco mais. E aí elas conseguem. Tanto que na primeira consulta, geralmente eu nem examino. Eu deixo elas conversarem. E aí depois, com o tempo, que a gente vai ganhando confiança, que eu examino. Se não tiver adolescente, queixa. não é só que já começou a vida sexual, né? Mas não, adolescente, 12 anos, 14 anos, menstruou. E geralmente vai com a mãe. Porque às vezes tem cólica. E aí, porque a mãe tem cólica, a tia tem cólica, e acha que é normal ter cólica, e não é normal ter dor. E aí é o que a gente tenta bater com as mães, com as tias, com as avós. Leva os adolescentes para consulta, porque não é normal ter dor. Você fala Às vezes o fluxo é muito alto, e aí a paciente, coitada, passa vergonha. Quantas a gente já teve no colégio? Né? Quantas colegas que vão para o colégio, sujam a calça quando menstruam, volta para casa com vergonha. Aí sofria bullying na nossa época. Isso então, isso a gente é tratável, né? A gente não tem por que deixar nossos adolescentes sofrerem com isso. E orientável, né? Isso é uma coisa a ser orientada, inclusive, no consultório. E às vezes ela não vai porque tem vergonha, porque acha que é coisa de quem já começou a atividade sexual. E ginecologista não, começa antes. E talvez esse tabu até venha também das mães, né? Às vezes a mãe talvez tenha tem esse mito ainda de que não só vou levar minha filha quando começar a vida sexual, e algumas pode até ter uma certa restrição de pensar em iniciar, né? Não consegue nem dizer ao marido que vai levar a filha para o ginecologista. E às vezes pode ser até uma trombofilia, né? Falta de diálogo, talvez. Eu ainda não tô nessa fase aí de criança, né? Já na fase... ainda não. Ainda falta um tempinho. Mas falta de diálogo, né? Assim, a menina realmente não sabe reconhecer e tudo que é novo assusta. Então, falta de diálogo e esclarecimento, né? Entre a mãe e a filha, o pai e a filha, né? Que hoje a gente cobra mais a participação. E eu acho que a parte sexual também é importante a gente abordar na consulta. Não sei se vocês fazem essa parte com os adolescentes que estão se descobrindo, para a gente não podar, para a gente deixar. Geralmente o adolescente menino, na maioria das vezes, ele vai porque tem alguma queixa.
Ele vai porque tem alguma queixa. Quando inicia a vida sexual, vai pelas queixas relacionadas a alguma questão do pontual do ato sexual. Quando não iniciou a vida sexual, no grosso, Meira, talvez seja varicocele, fimose, né? Coisas Às mais vezes cirúrgicas. testículo não descido, coisas da anatomia, que aí geraram uma dúvida. Ele tomou coragem, falou para os pais e os pais levaram, né? Então, o adolescente menino é incomum ter essa coisa espontânea de ir fazer uma avaliação inicial com o urologista. É incomum, né? Apesar de Uhum. que, não sei se você lembra, há uns 3 anos atrás, tinha uma campanha da SBU, né? Que era, exatamente, se eu não me engano, era alguma coisa assim sobre hashtag vem pro uro, ou vai pro uro, alguma coisa assim. Que era para estimular os meninos adolescentes a irem pro urologista. Mas não é a regra. Uhum. Não sei na sua experiência, como é a sua rotina aí com... Não, eu sou um caso à parte aí. Eu não tenho muita experiência em lidar com crianças. Meu consultório eu atendo de 14 para cima, entraria os Uhum, adolescentes aí, mas aparece realmente muito pouco. Acho que falta, talvez, essa orientação. Não sei se a gente também não se envolve muito com isso, às vezes temas como masturbação, né? aham, Que é uma coisa frequente no adolescente e às vezes precisa ser trabalhada com a parte técnica também, explicar, orientar, falar o que é normal, o que se excede, o que passa a ser um problema. Que não E nasce, não nasce pelo na mão. não é? tem muita coisa que a gente pode destrinchar disso aí. Dentro, se a gente pegar um grupo, adolescentes, se a gente fosse dividir na parte urológica, pegar adolescentes e citar as coisas que são mais frequentes, tem realmente muita coisa que a gente pode discutir, né? Você pode discutir essa questão de masturbação, você pode discutir a questão de início de vida sexual, questão relacionada à anatomia, como o caso de fimose, que às vezes existe um folclore muito grande, né? No que é fimose, a pessoa acha, não, a minha fimose vai melhorar, ou vou tirar a fimose. Você já deve ter ouvido essas expressões, né? Vou tirar a Uhum. fimose, ou curei da fimose, né? E Ou tive tamanho também, né? O É, tamanho do adolescente é pênis, né? preocupado com Tem essa tamanho. questão hoje de tamanho do pênis, tamanho de que testículo. tamanho de testículo, essa questão do tamanho do pênis que gera um folclore absurdo aí, às vezes acompanha o homem até a vida adulta. Então realmente tem muita coisa que a gente pode discutir nisso. Nesse formato do podcast, nosso pensamento foi a gente fazer 12 episódios, né? Entrando na parte metalinguística, Técnica. não é metalinguística que chama? Quando você explica, né? É isso aí. Ninguém lembra, né? Mas Porra. peraí, falta Eu o Lucas não se entendi o que apresentar. você tá perguntando. Lucas, quem é você? É verdade. Eu já conheço o Lucas há quanto tempo? Com uns 30 anos, né, velho? Rapaz, desde o meu início da minha atividade profissional, a gente fez um Foi casamento que mesmo. perdura até hoje. Graças a Graças Deus, a Deus. a gente está em paz e harmonia. Mas, então, definindo a minha pessoa pelo âmbito profissional, eu sou urologista de formação. Como eu disse, atuo atendendo pessoas de 14 anos em diante. Gosto de cirurgias, acho que é uma aventura cada cirurgia, isso me encanta. Gosto, fora a parte profissional, gosto de esporte de aventura, gosto de desafios. Meu esporte favorito é a bicicleta, mountain bike, fazer trilha, mas gosto de muitas outras atividades aí também, contato com a natureza, um trekking, né, doutor Jorge? Sim. E não te cortando aí, mas só para finalizar aí, definindo então, tem a parte, né, física, eu falei dos esportes, mental, a parte da profissão aí, e a parte espiritual, eu sou cristão, sou adventista e amo muito minha família, sou casado com a Ellen, sou pai do Miguel e do Gabriel e sou muito feliz aí por ter a família e acho que o foco da minha vida é cuidar deles em todos os sentidos e a gente busca no trabalho recurso para poder, né, prover meios deles se sentirem bem e a vida é assim. É isso Demorou aí. de se apresentar, mas Foi também. longa, pô. Depois dessa apresentação minha, a gente até... Vamos encerrar. É, a gente nem Aqui, ó, assim. Mas, o resumo aqui da canequinha também, eu estava explicando para as meninas. ah, A logomarca foi uma fabricação aí pessoal. Testículo, rim, hormônio, parte quente, água, o rim filtra, faz a urina, parte clara aí. E aí, essa logo aí que eu busquei para definir a minha profissão aí. legal, velho. E quem te ajuda muito é sua irmã, né? Minha irmã é meu braço forte aí na parte da rede social, 99% ela, É prismeira. prismeira. Inclusive tem uma história que ela tá me devendo um saco de castanha, né? Eu participei teve uma vez que Meira fez uma live
E aí eu entrei na live, lembra disso? Lembro. Pô, sei lá, no início da pandemia talvez. Aí eu participei de uma live, tinha alguns critérios que você tinha que fazer para ganhar um prêmio. E aí eu preenchi todos os critérios, pô. Aí no, E o prêmio até hoje. não recebi o prêmio. Só uma correção, não foi minha irmã não, viu? Foi uma amiga. Pois é, mas tudo bem. Empresa de Se um produtos dia- naturais. Se um dia ela nos ouvir, eu tô aguardando meu. Vou passar esse recado pra ela vai ouvir. Tem só 4 anos. Tem 4 anos. Vai estar mofada Tudo bem. essas Tomara que castanhas. não seja o mesmo saco de castanha. E então, quando a gente definiu fazer a questão do podcast, nossa ideia era dividir em 2 blocos, né? O podcast ele vai ter apresentação semanal, até para não sobrecarregar ninguém, porque é difícil a gente toda semana tá gravando. Será semanal, mas dividido em duplas. Eu e Meira viremos com 2 convidados e conversar coisa do universo do homem, você, Bruna e Carol. Juntas vão conversar coisas relacionadas à saúde, claro. Da Luluzinha. É isso aí. E com 2 convidadas, né? E aí a ideia é que a gente reveze a cada 15 dias, num formato que seja muito parecido, mas que tenha visões diferentes. Por que eu pensei dessa forma, né? Porque às vezes, tudo bem que a maioria das vezes, se você olhar em rede social, naquelas estatísticas que mandam, o grosso é mulher, né? É mulher, pelo menos da minha audiência, digamos assim. É mulher de 35 a 45 anos. A grande maioria. Mas existem coisas que, dentro do universo feminino, que provavelmente também vão interessar as mulheres, né? Você vai ter informação ali para seu pai, para seu irmão, seu marido, seu tio, seu filho, o que quer que seja. Sim. Então, eu acho que fica mais confortável e mais didático, digamos assim, se a gente dividir dessa maneira. Não tem nada de separação, de homem de um lado, mulher de outro. Não. Na verdade, é mais para a gente ser didático, né? Jorge, e você que é um grande leitor e também um grande ouvidor de podcast, você não acha que os livros aí estão meio que entrando num desuso? As pessoas estão ávidas por informação, mas elas querem uma forma mais prática, né? E mais rápida de absorver o conhecimento. Então, TV já veio facilitar, os podcasts mais ainda, porque podcast você consegue absorver a informação enquanto você faz outra. Então é multitarefas, né? Você está dirigindo, está ouvindo podcast. Você está lavando um prato, cozinhando, você está fazendo qualquer atividade, né? Cuidando do jardim, e você está ouvindo podcast, né? E ainda pode acelerar a velocidade. Ainda pode acelerar a velocidade. É isso mesmo. Eu realmente eu fico brincando dizendo que eu leio mais do que 90% da população que lê. Sem falsa modéstia. Não estou falando leitura técnica, não. Estou falando leitura geral. Mas eu ouço muito podcast. Não acho que nada disso vai substituir a leitura. Leitura do livro físico. Eu até tento ler algum e-book e tal, mas não é a mesma coisa, né? Você pegar o livro físico e folhear, e você saber a página que você vai chegar, o quanto tempo tem para você terminar, essa magia nunca termina. Agora, podcast realmente eu ouço muito. Tem alguns podcasts que eu ouço. Só que os podcasts que eu mais gosto, eu tenho um pacto silencioso com o apresentador do podcast que eu não acelero a velocidade. Os que eu ouço porque eu acho que eu preciso cumprir ali, eu realmente acelero, geralmente 1.2, 1.3 no máximo, porque senão me incomoda, a velocidade do 1.5 acima me incomoda, mas os que eu gosto, eu não acelero. Eu tenho esse pacto silencioso. Pois, Se eu acho for que eu tenho uma muito lento, TDAH. acelera. Tem uns Menos que do que 1.7. 1.25. Não, 1.7 eu não escuto. Eu acho que eu tenho um TDAH, eu tenho alguma Não, coisa que não. me... Você fala pelo tom de voz né? Tem uns que falam muito lento e, né, muito lentamente, e aí você bota 1.25, às vezes até 1.5, tem um que eu ouço que é 1.5 e ele parece que você não acelerou. Agora, realmente, se fica numa velocidade mais alta, até para você entender o que ele tá falando, é chato, né? É isso aí, eu tento. Mas Não, podcast eu tô- vem para trazer muita informação, mas eu não acho que substitua o livro, não. Assim, isso a gente tá falando da nossa geração para cima, né? Dessa geração aí, 40 menos, 30 menos, talvez, não sei como é que será, hein? Do hábito da leitura, de você, né? Na época da escola da gente, todo mundo tinha lido a coleção tal, a outra coleção tal, Machado de Assis, etc. e tal. E essa geração que vem aí, né? Porque Acho que mantém. Mas só aquela parte obrigatória. Aquilo dali era um aperitivo para você
em casa, estimulado pelo pai, pela mãe, de ler Eu mais. acho que o estímulo do pai e da mãe continua igual até Não hoje. sei. É Não diferente, sei, Carol. essa geração Antigamente que a tem gente aí, vinha buscar o conhecimento. Hoje em dia o conhecimento está pronto. Inteligência Ah, sim. artificial. é. Buf, entrega para você tudo que você quer Eu percebi isso muito no na hora. videogame. Os meninos não querem mais perder tempo tentando passar de fase. Imagina, Eles um assistem, grau. entra no YouTube, vê como é que passa a fase e vai jogar. É. Que o gostoso do Mario era a gente morrer e voltar. É morrer e voltar. Né? Se a gente falar de jogo, a maioria dos jogos hoje você tem vida infinita, né? Que raramente tinha um jogo de vida infinita, né? Na época do Mega Drive, do Master System, você não tinha vida infinita. Hoje Começava do todos início. são vida infinita. É a geração do instantâneo, né? Agora, essa Como é que questão... vai ter paciência para sentar e ler um livro Eu digo, de 200 páginas? Ivy, de 3 anos, ela grita quando entra o anúncio do YouTube de 5 segundos. Ah, Não. É isso aí. É chocante, né? Geração. As minhas eu tô assinando, fica até como dica, a revistinha da Mônica, os gibis lá. Ah, eu tenho. E assim, são pequenas, mas gostam, vem as Uhum. figurinhas, né? Tem umas brincadeiras lá e senta e vai devagarzinho lendo e estão se habituando. Lá em assim, casa eu tenho, a ter o hábito mesmo. tem o Liz da Turma da Mônica e tem os pequenos da leiturinha. É, da leiturinha. Eu vou também. eu já tive isso também. Hoje a gente já passou dessa Não época. tem mas mais eu- banca de revista, né? não existe mais banca de revista. Álbum de figurinha, gibi. Pois se você for comprar uma revista na banca, você volta com uma mão. Não é isso? Então a gente fica definido nisso aí, né? Os episódios a cada 15 dias. Ou melhor, os episódios semanais, mas nossas gravações a cada 15 dias. Os temas a gente vai soltando aí ao longo do transcorrer dos episódios. A gente, Sim. até se for o caso, a gente cita o seguinte. Provavelmente o primeiro vai ser relacionado ao Novembro Azul, porque a gente deve começar a divulgar isso aí agora a partir do mês de novembro, né? E eu queria, só eu acho que o que a gente tinha que falar, a gente já citou. Se vocês quiserem citar alguma coisa, eu queria no final, Bruna, só encerrar com uma frase, que aproveitar que Meira disse que Meira é cristão, e eu sei que é, e como acredito que a maioria de nós, eu vou só Sim, fazer uma sim. citaçãozinha aqui, tá? Sim, Mas fica à senhor. vontade. Só para perguntar se vai ter um quadro de perguntas aí dos ouvintes, telespectadores. Pronto, é uma opção, uma sugestão. Você tem alguma sugestão? Bem útil. Mandar pra... De No a Instagram? gente divulgar 1, 2 semanas antes o tema e deixar aberto ali o canal para perguntas e aqui abrir alguns minutinhos para a gente responder, né? Tem que ter essa interação. Se a gente quer falar Aham. de maneira clara e ouvir o que eles estão perguntando, né? Então a gente está aqui para responder de Perfeito. maneira clara. Eu acredito que vocês devem criar aí um Instagram para o podcast, né? Não é isso? Sim, senhor, com E certeza. vocês que têm uma audiência grande, fiquem à vontade para abrir as caixinhas e a gente vai ler Adoro essa as perguntinhas. Essa responsabilidade que ele dá. É isso isso aí. ia falar, só não me peça essa missão. Ninguém aqui é bom de arte? Missão de Eu sou aleijado, né, quê? na rede social. Eu sou... Eu sou manco, pô. Minha irmã é minha Diga, eu muleta. era. É isso aí, né? Eu... Eu respondo mentalmente todas as caixinhas. Ô, Jesus, amado. Não, eu não sei. Eu tenho até vergonha de abrir uma caixinha, porque eu tenho o constrangimento de não ter ninguém para fazer uma pergunta. Aí eu vou Gente, ter isso que aqui ligar é pra minha coisa do esposa, ligar pra minha passado, mãe tá? Isso aqui é coisa do passado. Todos agora estão aqui abertos às redes sociais para esclarecimentos. Querem citar primeiro? Quer falar alguma coisa? Quer citar alguma coisa? Antes da gente dar o arremate final? Porque na verdade hoje é só uma apresentação, né? A ideia era só a gente fazer uma apresentação, um episódio metalinguístico. Que nos acompanhe nesse podcast, que, como você falou lá no início, né? Assim, é mais um podcast, mas assim, eu desconheço podcasts que sejam extremamente acessíveis. Aqui a gente vai ter multiespecialidades, então a gente vai poder falar de A a Z de doenças, deixando o canal bem aberto mesmo para que a gente possa falar essa linguagem mais clara, tirar dúvidas, ser um instrumento de utilidade pública mesmo, né, de saúde. Então, não acho que vai ser mais um podcast, acho que é um podcast importante para a população ter aí como uma ferramenta de saúde mesmo. Eu acho. Eu, E como a gente estava falando, todo mundo é cristão, a gente pede a Deus que antes de começar, que a gente consiga, né, que Ele mande Nos use como instrumento. como instrumentos, que a gente possa tocar e que a gente possa espalhar É isso aí. saúde. legal.
Eu gostaria de agradecer a companhia aí dos colegas e quando o Jorge me convidou, eu até falei, Jorge, tem tanta pessoa aqui, eu acho mais legal do que eu. Eu gostaria É de... verdade, ele me falou isso. É, Ele me disse, ele falou, rapaz, tem tanta gente melhor pra você conversar. Eu falei, não, pô, porque você tem a voz, você tem uma voz impostada. Uma voz de que engoliu o gafanhoto, né? Mas eu gostaria de agradecer então a companhia de vocês aí. Acho que a gente tem um propósito bacana aí de levar conhecimento, né, para as pessoas. Acho que eu torço para que seja relevante, que as pessoas encontrem um conteúdo informativo e que a gente impacte de maneira positiva aí as pessoas nas diversas formas, né? Principalmente no foco que é a saúde, mas de outras formas também. É isso aí, não tem como a gente não começar a falar de saúde e não desviar um pouco, né? Porque se você parar para analisar, até essa questão da leitura, tudo isso envolve saúde, né? Com No conceito amplo de saúde, tudo isso envolve. Engloba. Só para finalizar, uma frase interessante. A gente começou dizendo que a ideia era um podcast, é assim que a gente fala, da maneira como a gente fala, né? Da maneira simples que a gente fala, de uma maneira descontraída, que não seja uma maneira sisuda, né? Séria ou fechada demais. Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio. Aí sim. Não é isso? É isso aí. Boa. É isso aí. E como é na prática, né? Repetindo, gente o vê. coração alegre serve de bom remédio. Para Boa. colocar no Jorge. Instagram, viu? É. Eu vou lhe dizer que essa frase eu De usei, abertura, aí na Usei. twist de abertura. eu usei no meu convite de formatura. Eu vou pegar e vou te mandar. Pronto, manda. Pô, bicho. Essa frase. Olha que E eu achei que ia trazer uma novidade para ele. Olha que coincidência, tá vendo? Sinais aí. Como diz minha mãe, transmimento de pensação, né? É isso aí. Tá em sintonia aí de Prazer, pensamento. pessoal. Fechar Muito com bom. chave de ouro. O coração alegre serve de bom remédio. Isso aí.